Mas vamos primeiro também para o Rio de Janeiro, porque o Rafa tem novidade ou não tem, Rafa, sobre o comando técnico do Cruz Maltino? Tenho sim, Mari. Bom dia para você, Bruno, Marra, Jair, sou fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center e, obviamente, que essa informação envolve não só a negociação que já vem acontecendo há algum tempo com o técnico Renato Gaúcho, como a sequência desta notícia que é o chamado Plano B. Neste momento, o que nós podemos trazer para o torcedor vascaíno, e mais informações estão lá no nosso site, espn.com.br, é que Renato Gaúcho hoje vai entrar em contato com os dirigentes do Vasco e vai declinar da proposta feita que financeiramente não foi agradável para as pretensões do treinador, algo em torno de 50% do valor comparado ao que ele recebia como técnico do Grêmio de Futebol porto-alegrense. Segundo o Renato falou para pessoas mais próximas, esta proposta está muito aquém daquilo que ele pretendia para a temporada 2025. E além disso, o treinador tem recebido uma pressão constante da sua família para poder parar durante um tempo, 6 meses, talvez um ano, enfim, não começar a próxima temporada comandando nenhuma equipe no futebol brasileiro. Diante desta constatação, deste cenário, que deve ser confirmado ainda nesta quarta-feira à tarde, nesse contato entre o Renato e os dirigentes do Vasco, o clube já trabalha um plano B. E um nome que é comentado dentro de São Januário é o de Antônio Oliveira, técnico português, 42 anos. O último trabalho dele foi o Corinthians, né, no ano de 2024. Não teve um excelente desempenho, acabou deixando o time no meio da temporada para a chegada do Ramon Dias. E agora, por ser um técnico disponível, o Vasco estaria disposto a obter mais informações e tentar um contato com este treinador, que também já trabalhou em clubes como Atlético Paranaense, Cuiabá e Curitiba. O fato é que o Vasco não tem propriamente um modelo de jogo estabelecido pelo presidente Pedrinho para a contratação de um novo técnico. A sensação que a gente tem apurando o dia a dia do Vasco é que o clube está mapeando o mercado e oferecendo uma condição salarial para profissionais que estão disponíveis no mercado. E aí, quem aceitar as condições de trabalhar com um elenco que não vai ter grandes investimentos, um clube que não tem ainda um investidor definido para 2025, alguém que compre a SAF do Vasco e com algumas situações técnicas de perfil de elenco também para serem discutidas, com uma tendência de aproveitamento muito grande de garotos da base. Quem topar estas condições acerta com o Vasco, independentemente do perfil de jogo que o time venha a ter em 2025. Portanto, a informação de momento é essa. Renato Gaúcho deve hoje à tarde dizer não definitivamente ao Vasco e aí Antônio Oliveira é o plano B para assumir a equipe, meus amigos. Então é um nome importante que o Rafa traz pra gente discutir também com os nossos comentaristas já, hein, Mari? Bons assuntos, bons assuntos. A gente tempo da SAF. É? Porque o Pedrinho, enfim, repetindo o que a gente já falou, o Pedrinho já falou abertamente algumas vezes que o Vasco precisa ser comprado, ponto. Precisa comprar o Vasco para, enfim, investir e tudo mais, para dar seguimento na temporada, por exemplo, 2025. Só que a gente estava pontuando ontem. Tá difícil a situação, não encaminhou, tá os 3 interessados e tudo mais, não saiu do lugar. Tá, então o Pedrinho vai tentar à frente, então vamos logo contratar um treinador para a gente colocar a temporada de 2025, começar a caminhar. E aí agora vem a questão da proposta abaixo. E aí o Renato Gaúcho já está nessa situação de possibilidade de declinar. igual no site, valores assustam. Possibilidade de declinar o convite. Então volta a estaca zero. O Vasco continua no... E aí? O que vai ser? Então precisa da SAF, tem que vender para dar o passo, para você conseguir pelo menos oferecer não só salário para o treinador, não só o quanto que ele vai ganhar, o quanto que... É a questão do elenco. Como vai ser o investimento do elenco? O que a gente vai fazer com esse elenco? Vamos ter bolso para renovar? Vamos ter bolso para contratar alguns jogadores? Eu não sei se o Rafa tem esses valores ou pode confirmar esses valores, Rafa, mas o que a gente estava acompanhando, né, é que o Renato, ou que o Vasco ofereceu metade do que ele ganhava no Grêmio. É isso, Rafa?
750 mil. A informação é essa. É chato falar de valores, né, Bruno? Porque, Isso. primeiro, é uma negociação que está em andamento, a gente não tem 100% de Claro. certeza. Acho que é importante também trazer esse dado para o fã de esporte. É o que a gente capta de pessoas que participam da conversa. Mas a minha avó dizia que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas, enfim, é algo em torno disso. O salário dele lá no Grêmio era de 1,5 milhão. Então, o Vasco estaria disposto a oferecer algo em torno de 150 mil. Mas é aí que eu quero chegar, né? Olha como esse mercado dos treinadores ele está inflacionado. Loucura. É uma loucura um clube que está quebrado oferecer 750 mil reais para um profissional por mês e o profissional recusar porque é um valor baixo. Porque no clube onde ele estava, ele ganhava o dobro. E um clube que também não é que está financeiramente, né, voando. Até porque não tem nenhum clube no Brasil nessa condição. E olha como é o mercado inflacionado. Porque como é que o Renato ele consegue esse salário no Grêmio? Por méritos dele, primeiro. Ele se torna um deus no Grêmio. E o Grêmio faz o possível para mantê-lo. Então ele chega a 1,5 milhão de reais. Ele não vai receber isso em nenhum outro clube. Não vai. E aí quando ele recebe uma proposta alta de um clube, para ele é pouco. Ou é metade do que ele recebia lá. E é 750 pila. E aí o mercado ele eu também... acho que ele não tinha a expectativa, viu, Bruno? Acho que ele não tinha a expectativa de ganhar a mesma coisa no Vasco, não. Ele não foi para essa conversa ontem sobre grana. Não quer a mesma coisa, mas quer um e 200, 300, ele pode pedir quanto ele quer. Eu acho que seria algo em torno disso. Acho que se o Vasco oferecesse a ele 1,2 milhão, ele pegava na hora. Se oferecesse 1 milhão, ele ia pedir 1,1 milhão. Ia ficar mais ou menos em cima dessa... É só um exercício hipotético, conhecendo como é o perfil das pessoas envolvidas na negociação. Mas o Rafa... seria mais ou menos assim. É aí que eu quero chegar, eu da questão... participar dessa conversa, porque eu realmente não tenho lugar de fala nisso aí. Não, a gente nem imagina o que é isso, gente. Eu ia trabalhar ninguém no Brasil. Não, mas ninguém. Você pode pegar o CEO que for da empresa que for, ele não participa dessa conversa, porque ele não ganha esse dinheiro. E não estou falando que os técnicos não merecem, é que o mercado está inflacionado. Por que ele também está inflacionado? Por causa do sucesso dos treinadores portugueses. Eu ia citar o Abel. Porque o Abel, se fosse para Portugal, teria que diminuir o salário. Sim, porque o Rubem Amorim foi para o Manchester United, que se não for o maior clube do mundo é o segundo ou terceiro, e o Rubem Amorim ganha no United do que o Abel ganha no Palmeiras. E não que esteja errado, mas assim, o Abel conquistou isso no Palmeiras. Sim. E aí quem receber menos de 1 milhão ou 2 milhões de reais por mês aqui no Brasil, o cara vai achar que tá ganhando pouco. Com o plus a mais de que o treinador... o corporativismo, né? Os técnicos brasileiros, claramente, assim, muitos já falaram sobre isso, desculpa, Mário, muitos já falaram sobre isso, e mais de uma oportunidade, inclusive o Renato Augusto Gaúcho é um deles, tá? Mano Menezes é outro. Muitos técnicos já fizeram discursos, já tiveram manifestações públicas reclamando desta predileção pelos técnicos portugueses. Então, o que acontece mais ou menos em relação àqueles que estão ainda dentro da bolha, que é a primeira divisão? Eles se fecham ali em torno de uma realidade salarial para se aproximar desse parâmetro que os técnicos portugueses trouxeram para o futebol brasileiro, e aí fica uma coisa realmente, como destacou o Bruno, muito inflacionada. O plus a mais com o detalhe de que os treinadores duram 6 meses e às vezes a multa... É isso, te garante por 2 anos. Te garante, você não precisa nem trabalhar. Eu ia trabalhar um mês, vou te contar uma estratégia, tá, Jair? Já que a gente não tá ao vivo. Ganhando 1 milhão, trabalho um mês, depois trabalho mal pra caramba, aí me demitem. Me demitem. Aí eu ganho mais 6, sem ter que trabalhar e Você não faria isso, Mari? É isso. Você não faria isso. Você não é assim. Não faça isso. Você talvez não isso. pensando, mas na frente. Não, mas a gente já citou isso aqui. O trabalho de treinador... Pacheco ganhou mais dinheiro sem fazer nada no Vasco. O trabalho de treinador aqui no Brasil, por culpa do mercado, de como, né, o mercado funciona, você ganha mais se você trabalha mal. Eu só preciso fazer uma defesa aqui do Antônio Oliveira, que é um outro nome, né? Que está mostrando ali que ele ganha força. É que ele foi até demitido do Corinthians. O Corinthians era um outro Corinthians. Era outro. Até mesmo o Corinthians do início do Ramon não era o Corinthians do fim de agora. Assim como o Vasco do ano passado era outro do Ramon. Não é verdade? O Antônio Oliveira, ele sabe organizar a casa. Ele já fez bons trabalhos. Ele tem muita qualidade como técnico. Então, Renato Gaúcho disse não à proposta do Vasco e não será técnico do Cruz Maltino. A notícia que acaba de chegar por parte do GE
é exatamente essa, que a parte financeira não se adequou e Renato Gaúcho não vai ser o novo técnico do Vasco, pelo menos é o que tem de informação até o momento. Logicamente, futebol é muito dinâmico, tem várias reviravoltas, mas a tendência realmente é que o técnico português Antônio Oliveira ganhe força para ser o novo técnico do Vasco, lembrando que ele está desempregado após sair da equipe do Corinthians. Ele teve a passagem muito boa pelo Cuiabá, português, é um cara que já conhece o futebol brasileiro e teoricamente se encaixa muito no que o Vasco pensa em relação a tudo isso. É um cara que, se você me perguntar assim, ó, é um cara que vai chegar para decidir, eu não sei, é uma incógnita ainda. Mas o Vasco, por exemplo, a gente viu vários torcedores reclamando do Renato Gaúcho, vários torcedores reclamando, alguns gostando do Caixinha. Então, tipo assim, é um mercado que pro Vasco sempre vai ter pressão. O Vasco da Gama é uma equipe que tem muita pressão. Então, obviamente, qualquer técnico que vier vai ser muito pressionado. Eu acho que tem muitos aí falando que prefere o Felipe Maestre do que o Antônio Oliveira. Quero saber a sua opinião em relação a isso. Eu acho que é um técnico bom, porém, se vai dar certo no Vasco, só o tempo que vai dizer. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!